Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem artística de caveira, que eu me inspirei na Karen Lima. Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem que eu usei de inspiração. E aí eu vou fazer com vocês passo a passo e eu vou deixar aí rolando para vocês verem todo o procedimento. Tá bom? Espero muito que vocês gostem. E agora, vamos lá maquiar. Começando, gente, eu coloquei a tiara pra ficar melhor, eu sempre coloco pra não atrapalhar a maquiagem. E aí eu vim com o primer da Luisance, esse é bem levinho, já faz bastante tempo que eu tenho, ele é bem velhinho, mas eu passo ele sempre quando eu vou fazer maquiagem artística. E aí eu venho com a base, essa é da Essence de Pose, eu uso bastante ela porque ela tem uma cobertura bem alta, mas ela deixa a pele bem bonita. Aí eu espalho no meu rosto inteiro fazendo graça, aí eu venho com a esponjinha. E mesmo a esponjinha dando acabamento mais leve, como a base é pesada, fica uma cobertura bem bonita na pele. Eu gosto bastante do efeito que fica. Aí, prontinho. Aí agora eu venho com o corretivo e eu vou iluminar mais ali abaixo dos olhos, também para disfarçar um pouquinho as olheiras, para dar uma iluminada nessa parte e também para passar na parte de cima para fixar mais a sombra depois. Agora, tudo pronto, corretivo, e agora eu vou selar com um pó translúcido, esse que eu tô usando é da Mary Kay, eu gosto bastante, ele é bem fininho, então eu vou selar a parte do corretivo, e também vou selar na minha pele as partes que são mais oleosas, que é meu nariz, minha testa, pra deixar tudo bem seladinho. Aí agora chegou a parte da sobrancelha, eu vou vir com esse primer de sombras. Vou aplicar ali na sobrancelha pra intensificar a cor da sombra a hora que eu passar por cima, porque com a sombra colorida, pra fixar mais. Aí eu venho com esse pincelzinho fininho e a paleta da Luisance Colorful. Aí eu peguei esse tom de rosinha, comecei a aplicar ali na sobrancelha, até mais ou menos um pouco mais da metade dela. Aí, prontinho, e agora vamos pro outro lado. Faço a mesma coisa do outro lado, aplico essa sombra rosa até mais da metade. E assim ficou as duas. Aí agora eu pego essa da Jasmine Mate de Amor e eu pego esse tom de Marsala, que eu vou passar da metade, né, pro final, que é pra deixar um pouco mais escuro. Não sei se dá tanto pra perceber na câmera, mas é pra dar um pouco mais de profundidade. E eu venho com esse roxinho e ainda passo mais ainda no fim, pra ficar um pouco mais escuro o final. Aí, ficou assim a sobrancelha pronta. Aí agora eu vim com essa outra paletinha da Luisance e vim com esse tom de iluminador aqui, que ele é bem clarinho. E aí eu já vou aplicar na parte de baixo ali da sobrancelha, já vou deixar essa parte bem iluminada do olho. E eu faço a mesma coisa do outro lado. Aí eu venho com esse pincel de esfumar que eu tenho, que é da Macrylan, que ele abre e fecha, então ele fica vários tamanhos. Venho com esse tom de rosinha, um rosinha mais coralzinho, e começo a passar em toda a pálpebra, esfumando bem, pra fazer a base de todo o esfumado. Aí, tá vendo? Fica bem rosinha. Aí eu quis dar uma segunda camada pra ficar mais forte ainda. Aí eu faço a mesma coisa do outro lado, passo uma vez e depois eu venho com uma segunda camada. Aí eu venho com esse outro pincelzinho que é um pouquinho mais achatadinho e aí eu venho com uma sombra rosa um pouco mais escura para dar profundidade e já aplico ali embaixo também. Aí eu volto com o outro pincel que eu estava usando e dou aquela esfumada para mesclar bem os dois tons de rosa. Mesma coisa do outro lado. Prontinho os dois, e aí eu venho com esse tom mais escuro, com aquele mesmo pincel, só para dar mais uma profundidade. Vocês podem ver que sujou um pouquinho ali, mas eu venho com o pincel vassourinha, e como a gente tava com o pó translúcido, sai facinho. Aí eu venho com esse pincelzinho de aplicar sombra, e eu venho com uma sombra brilhante da paleta da Luisance, a primeira que eu usei, a Colorful, e venho passando ali para dar um brilho na parte interna ali do olho. Gente, vocês me desculpem, o foco não focou muito bem, mas eu prometo que no próximo vídeo eu ajeito isso, tá? Mas deu mais ou menos pra ver como ficou, vocês me perdoem.
Aí eu voltei com o primer de olhos, passei ali no canto interno. E aí eu vim com purpurina. Gente, sério, não é glitter. É aquelas purpurinas mais fininhas e deu super certo. Ela é um furta-cor, aquelas branquinhas, sabe? Furta-cor. E ficou super bonito, um brilho bem forte. E aí tá pronto o olho. Agora só falta o rímel. Então eu aplico ali algumas camadinhas. Esse que eu tô usando é da Vult 5 em 1. Eu gosto bastante dele, ele dá bastante volume e já dá uma mega diferença, olha só. Aí eu volto com a paleta da Luisance e aí eu vou começar a fazer a parte ali da caveira. Então eu começo pegando a sombra rosa, a mesma que eu passei de base no olho, e começo a aplicar embaixo no rosto todo, fazendo aquela camada mesmo, seguindo a parte ali da caveira. Tá uma graça, né? Parecendo uma palhaça agora. E aí eu venho aplicando. E aí eu faço várias camadas, tá, gente? Que é pra ficar bem forte, bem rosa. É até legal pra quem não tem tinta em casa, maquiagem mais artística, dá pra fazer com sombra. Aí eu vim com o delineador em gel da Mary Kay preto, com aquele pincelzinho fininho lá do começo. E aí eu comecei a delimitar, ó, a parte de cima ali, preta da caveira. E eu puxei assim, só seguindo realmente a sombra, olhando como que era a foto e seguindo. Fui bem devagarzinho, eu criei primeiro um traço firme e aí depois eu vim ajustando, ó, tá vendo? Fiz a mesma coisa do outro lado. Eu só segui mesmo e fui me baseando assim, olhando um lado pro outro pra ficar tudo retinho. E aí eu vim ajustando com o pincel, deixando tudo bem uniforme. Aí, pronto, a parte de cima tá ok. Aí eu comecei a fazer a parte do nariz, olhando na foto, como vocês podem ver no vídeo, olhando na foto da Karen e reproduzindo em mim também. Tudo com um delineador em gel também, ele é bem pretinho e bem fácil de espalhar, então foi super fácil fazer com ele. Eu não tinha um pincel mais fino, então essa parte do nariz ficou um pouco grossa. Aí depois eu vou vir e vou arrumar com vocês vão ver. E essa parte não tem segredo, é só ir preenchendo onde que precisa e ir fazendo. Aí, ó, ficou pronto. Só que eu achei que ficou grosso. Agora eu peguei a sombra rosa, vim com aquele aplicadorzinho de sombras, passei ele em cima, ó, pra dar uma apagadinha, tá vendo? E aí eu vim e tentei fazer um pouco mais fininho aquela parte de cima. E aí eu gostei bem mais, achei que ficou melhor desse jeito, ó. Aí agora eu comecei a fazer a parte da boca. Eu simplesmente fechei a boca e fui passando o lápis mesmo ali no meio para delimitar aquela parte. E aí eu comecei a delimitar a parte de cima, né? Seguindo a parte de cima, eu tracei e vi mais ou menos onde descia, que é mais ou menos assim, entrando na metade do olho, que fazia essa curvinha para baixo. Então eu fui olhando bastante na foto e seguindo. Então eu vim com esse traço assim, com a mão bem leve, traçando. Aí eu vi se estava bom. Aí eu gostei do resultado e aí eu fiz do outro lado também, seguindo essa mesma coisa, olhando mais ou menos a distância para a parte de cima e vendo onde que a curvinha descia para ficar igual do outro lado. Com a mão bem leve, bem suave, para você só criar o traço de base mesmo. Aí, ficou pronto. Os dois lados. Aí eu vim com a tinta branca e comecei a fazer a parte do dente. Essa tinta branca é uma da Color Make, que eu ganhei de presente de uma amiga minha. E aí eu comecei a fazer o dente assim, bem despretensiosa, só pintando mesmo de acordo com o que eu tava vendo na imagem.
Parece uma caveira desdentada. Fazendo graça, como sempre, né? Aí eu vim fazendo os dentes normal. Não fiquei me preocupando muito nessa parte. Os dentes são meio diferentões mesmo. Não fico me preocupando muito nessa parte não, porque é só você ir fazendo assim, seguindo de cima e embaixo pra ficar tudo retinho. Só pra ajustar mesmo, e aí depois a gente vem com o preto, depois dando os detalhes. Então não se preocupa muito. Aí, ó. Ficou assim. Aí eu vim com o pincelzinho preto de novo, só que eu achei que ficou muito grosso. Então eu vim com o delineador em caneta, pro traço ficar mais fininho. Porque eu ainda não tinha comprado meus pincéis mais fininhos, agora eu já tenho, tá? Agora eu já comprei, eu vou fazer outra maquiagem e vou mostrar eles pra vocês em outro vídeo. Mas aquele pincel tava muito grosso. Aí, ó, com o delineador em caneta, ele ficou bem mais fininho. Então aí você vem passando em todas as divisórias dos dentes, ó. Faz isso em todos. Aí eu vim com aquele pincel de sombras, peguei uma sombra preta e vim esfumando de todas as divisórias assim pra cima. Ó, tá vendo? E a hora que você chega assim do lado, mais assim nas laterais, eu puxei um pouquinho pro lado, ó, como que dá pra ver. E embaixo eu só meio que dei uma esfumada e só puxei pra baixo mesmo. Aí eu vim com a tinta branca de novo, com aquele pincel bem fininho, e vim dando esse acabamento em cima, que eu vi que tinha na maquiagem da Karen, acho que pra dar um efeito mais de luminosidade, né? Então eu peguei o pincel branco, eu nem peguei mais tinta, tá? Eu só peguei com a tinta que tinha mesmo ali, eu vim arrastando e puxando, então ficou bem suave, bem do jeito que eu queria que ficasse mesmo. Aí, prontinho. Dos dois lados, tudo ok. Aí agora eu venho com um pincelzinho mais fininho e com o que restou mesmo também do delineador, eu nem peguei mais nada, é só o restinho que ficou nele mesmo. Então aí eu vim passando em cima pra dar aquela esfumada também em cima dessa parte branca, pra dar um efeito a mais também. E achei que ficou bem legal. Aí, olha a diferença. Eu dei uma ajeitadinha ali e aí fiz do outro lado também. Só passando assim em cima, só seguindo em cima do branco e vir traçando essa linha. Aí, prontinho. Deu efeito super legal, né? Aí eu venho com aquele aplicadorzinho de sombra também, esse é guerreiro, me ajudou em tudo. É ótimo, eu amo. Eu vim com uma sombra preta e aí comecei a fazer aquela parte de profundidade, né? Aqui do lado, assim, no buraco da bochecha mesmo. Aí eu comecei aplicando e fui dando umas puxadinhas assim pra fora, pra dar aquela espalhada. E aí eu vim com o pincel e esfumei as bordas pra ficar bem esfumada e não ficar nada muito marcado. Como eu esfumei, depois eu catei a sombra preta de novo e vim passando mais ali no meio, pro centro ficar bem pretinho. Só deixar mais as bordas esfumadas mesmo. Olha a profundidade que já dá, a diferença que faz. E aí agora, fazer do outro lado a mesma coisa. Esfumo.
e volto para intensificar a sombra preta. Prontinho, os dois lados, tudo pronto. Aí eu soltei o cabelo, coloquei um brinco rosa e preto para combinar também. E é isso, gente, ficou pronta a maquiagem. Eu fiz com materiais mais acessíveis, com sombras, delineador em gel, que é algo que todo mundo tem em casa e pode se arriscar aí a fazer, quem tem vontade de fazer maquiagem artística. Principalmente agora na quarentena, que a gente tá com mais tempo, vale a pena tentar. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, gente, esse foi o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí pra saber que você gostou, que você tá gostando do conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de nenhum vídeo, porque eu vou estar postando muita coisa legal aqui, muito mais maquiagem e muitas outras coisas. Então não se esqueça de se inscrever pra acompanhar tudo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.